Fala, minha gente, vamos nessa então falar sobre Palmeiras 1, 2, 3, 4-1 no Internacional neste momento lá no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Te confesso que a primeira coisa que eu preciso te falar é: eu não consigo entender as atitudes do Roger, ou esta atitude específica, que é não entender o que o Roger pensa sobre o time que está jogando. Todo mundo já tinha visto que, bom, o Inter depois do Gauchão, e eu sou mais radical, pra mim nem no Gauchão jogou o mesmo que jogou ano passado, mas ganhou o clássico Grenal, que é o que importa, foi campeão, bateu campeão, beleza. Desde lá nunca mais jogou a mesma coisa. E desde então a gente vem falando, olha, é uma oscilação. O Roger falou tanto em oscilação que ele agora, nessas últimas entrevistas, disse, é verdade, não é tão normal, essa tá demorando mais pra passar. Opa! Caiu da Copa do Brasil, caiu da Libertadores, sai no meio de tabela do Campeonato Brasileiro e agora tu vem me dizer que essa tá demorando um pouco mais para passar. Mas beleza. O Inter teve uma parada da data FIFA que durante o Mundial não fez nada de novo, não preparou nenhum esquema tático diferente, apenas achou que recuperando os jogadores iria conseguir reorganizar as coisas e naturalmente o futebol voltaria a aparecer tal qual apareceu no ano passado. Não deu. Agora, antes dessa parada, os repórteres foram pra cima do Roger e acho que era o Jairo Vinck da jornada do Baldasso, conseguiu arrancar dele dizendo, não, nesse momento nós precisávamos se apoiar em vitórias e jogamos por resultados, tal qual o jogo contra o Fortaleza no Beira-Rio. Como eu precisava vencer, eu não fiz mudanças, mas vamos ter aí 15 dias da parada da data FIFA e agora vem coisas novas pela frente. Não veio. Não veio. Gente, o Inter voltou da parada rigorosamente o mesmo time que jogou diante do Fortaleza. A mesma escalação, tá? O Bernabé estava fora, jogou o Vitor Gabriel. E todo mundo viu como é que foi aquela partida. O Inter ganhou, mas todo mundo saiu insatisfeito no estádio Beira-Rio. Mas parece que o Inter quis se esconder. Se esconder assim ainda, ó. Olhando numa frestinha e dizer, opa... A minha dúvida é se o Roger realmente acreditava que simplesmente colocando o mesmo time, recuperando jogadores, fazendo algumas atividades extracurriculares, tal qual o psicólogo que atuou no estádio Beira-Rio, as coisas poderiam acontecer. Aliás, eu cheguei a brincar num debate raiz, eu sei que é uma coisa séria, mas me permitam, às vezes a gente precisa usar até na comunicação de um sarcasmo, de uma brincadeira, de uma ironia mais fina, não passando o limite do respeito com todo mundo, mas dizendo o seguinte, olha, eu tô me abraçando no psicólogo. O psicólogo é a única coisa diferente que aconteceu. Esse cara já estava trabalhando lá, o Inter já tinha um trabalho que já tinha começado há algum tempo com os jogadores, mas quando vazou, e se você chegou de Marte e agora não sabe, vazou uma informação através do Rodrigo Oliveira da Rádio Gaúcha, competentíssimo, descobriu que o Inter tinha levado, depois de um treinamento, os jogadores pro hotel, um resort, o Vila Aventura ali em Viamão, levou todo mundo e fez uma atividade com o psicólogo interagindo os jogadores e depois teve um churrasco com um sambinha pros caras pra dar aquela unida no grupo. Aí eu disse, bom, como o Roger não muda o esquema tático, não muda o jeito de jogar e tá sempre fazendo as mesmas coisas, a expectativa é que o psicólogo faça alguma coisa diferente. E é óbvio que o psicólogo não tem responsabilidade nenhuma do que aconteceu. Mas eu só tô tentando te mostrar que quem faz as mesmas coisas sempre, vai sempre chegar no mesmo lugar. Tem uma frase até que é atribuída ao Einstein, parece que não é dele, tá? Que tolice é acreditar que fazendo as mesmas coisas você vai conseguir resultados diferentes. Algo desse nível, parece que nem é dele a frase, mas enfim, a frase é muito boa, poderia ser do Einstein ou de qualquer pessoa. E aí, velho, o Roger vai ter que ser responsabilizado. Bom, nem preciso te dizer que eu tô pistola, mas tô pistola porque eu fui mal na KTO. Achei que eu ia me dar bem por lá, porque eu tinha colocado 1-0 o Inter, surpreendendo, achei que o Roger ia fazer, bom, vai fazer ali uma retranquinha, trancar o Inter, e aí automaticamente conseguir alguma coisa diferente, né, fazer 1-0 e tal, me dei mal, me quebrei lá na KTO, me quebrei no nosso ranking das coroas lá do Debate Raiz, enfim. O que eu vou te dizer? Às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha, e eu sempre conto as boas e as perdidas aqui pra vocês. Se vocês quiserem brincar na KTO, sabendo que é uma casa séria, que é muito forte aqui no Sul, e que a gente tem a plena confiança que é uma casa que paga direitinho, e que tu vai ter a possibilidade de brincar e te divertir, porque eles não querem isso, eles não querem que tu chegue lá e diga, vou fazer dinheiro. Não, não é assim que funciona. Se quiser brincar e te divertir, na descrição, no primeiro comentário, vai ter o link do JB personalizadinho, beleza? Olha só, gente,
Eu preciso colocar para vocês que é óbvio que se o Roger tivesse colocado aqui um esquema com 3 zagueiros desde o começo, 3 atacantes, 2 volantes, 3 volantes, qualquer coisa, mudasse o time do Inter, e perdesse, a gente já tá responsabilizando o Roger porque ele é o técnico do Inter. E é óbvio, alguém vai dizer, o Roger pode se defender assim, vocês quando eu troco o time, quando eu mudo o time, dizem que eu perdi porque mudei e não deu certo. Quando eu não faço nada, dizem que... É verdade, Roger, isso é verdade. O treinador sempre vai ser criticado conforme o resultado que acontecer. Mas pelo menos, agora a gente estaria dizendo, olha, o Roger mudou, não deu certo, mas ele tentou alguma coisa diferente. Eu tenho certeza que todo mundo nessa situação diria, porque, cara, vem desde o Gauchão sem jogar bem. O Gauchão terminou no final de março, abril, maio, junho, julho, agosto. Agora já dá até para colocar setembro aqui, porque nós estamos no dia 13 de setembro, teve jogo. E o Inter não melhora, o Inter não performa, o Inter não joga minimamente aceitável, o Inter não consegue, não precisa fazer frente pro Palmeiras, mas não precisa tomar 4 ao natural. Gente, o Palmeiras fez 4 gols ao natural, com 3 minutos estavam 1-0 pros caras. E aí o Inter parecia completamente deslocado, o que era o Vitão, velho. O Vitão precisava de uma bússola, de um GPS, ele tava perdido e não sabia o que fazia. O Rocher, dos 4 gols, eu acho que ele falhou em 3. Tem espalmada pra frente, tem lance que ele poderia pegar, tem lance que ele sai no meio e fica que nem barata tonta. Mas basicamente tá todo mundo no Internacional assim. O Ricardo Matias é jovem, mas sai no intervalo porque ele simplesmente não compete. Ele não briga. Ele tem que começar a brigar por um prato de comida. Ninguém vai chegar aqui e dizer que o Ricardo Matias agora vai ser pregado numa estaca e ele não pode mais jogar futebol e tudo mais. Não, e ele não vai ser responsabilizado porque é um menino de 18 anos que não vai ser ele o único erro do Inter. Mas no combo, peraí, né? Tu tem que começar a brigar, a disputar um pouco mais. O próprio Roger disse que ele precisa começar a abrir os braços, disputar espaço, disputar com o centroavante, querer um pouco mais. O Alan Patrick é o capitão, mas apenas pela braçadeira. Cadê a liderança em campo? Cadê aquele cara que bota a bola debaixo do braço e faz as coisas acontecerem? Só que, enfim, gente, se eu for falar aqui sobre os jogadores do Internacional, eu vi há pouco, tinha gente dizendo, o Aguirre entrou com vontade. Porra, vontade é o mínimo. E, aliás, o D'Alessandro acaba sendo responsabilizado nessa parte. Mas ainda, antes de falar sobre isso, sobre essa vontade dos jogadores, sabe o que é mais constrangedor? É assim, o Inter tomou 4 ao natural no primeiro tempo. No segundo tempo, o Roger faz 2 modificações. Faz uma espécie de 3 zagueiros, na verdade uma linha de 5 defensores lá atrás, ficam os 3 zagueiros, mais 2 laterais, retranca o time do Internacional, faz as modificações, 2 apenas, tira o Ricardo Matias, que estava a passo de formiga e sem vontade, bota o Raikkonen, e aí tenta fechar um pouco mais o time, o Raikkonen tem mais velocidade para ter algum tipo de escapada, e o Palmeiras para de jogar. Isso é constrangedor. O Palmeiras entendeu o seguinte, eu não vou tomar nenhum gol, 4 gols desses caras, se eu tomar um gol é muito. E aí eles pararam de jogar. Tão constrangedor quanto eles colocaram o Inter na roda no primeiro tempo, que colocaram, é os caras pararem de jogar porque sabem o seguinte, nada vai sair do outro lado. Nada vai sair do Internacional. E não saiu mesmo. E o Roger, não se engane, não ache agora, o Inter perdeu, tomou a roda, mas achou um jeito de jogar pro Clássico Grenal. Não acredito. Sinceramente, não tenho essa convicção. E principalmente, o Roger acho que sabe disso, porque ele faz 2 alterações no intervalo, e quando ele vê que o Palmeiras parou de jogar, ele também para, não mexe mais, o Inter fica jogando do mesmo jeito, tem um gol perdido do Carboneiro, que consegue dar uma escapada, o Bruno Fux e o outro zagueiro se embadanaram, o goleiro saiu, ele de esquerda surpreende todo mundo, faz um 4-1, o Palmeiras já tinha parado de jogar mesmo, estava com o resultado debaixo do braço e aconteceu. O Palmeiras vai jogar contra o River Plate no meio de semana pela Libertadores e disse, pra mim tá bom, eu não vou mais perder essa partida e eu vou só administrar o que aconteceu aqui. E foi o que aconteceu. Eu acho que o Roger viu isso, tá? Ele viu e disse, tá bom pra ti, tá bom pra mim e tá tudo bem. Mas não tá tudo bem no combo geral das coisas. O Internacional tá um time que não consegue evoluir, faz sempre as mesmas coisas e tem sempre o mesmo resultado, que é de más atuações, às vezes combinadas com vitórias contestáveis, tipo a do Fortaleza, que todo mundo viu que não jogou bem, às vezes tipo essa goleada cachapante pro Palmeiras. Tanto é que agora a gente tá falando sobre uma queda do Roger, talvez até saída do D'Alessandro, não sei. Eu sei que alguém tem que fazer alguma coisa diferente. Por ser Grenal, é mais difícil, nesse momento, eu projetar uma queda do treinador. No momento que eu tô gravando o vídeo, é antes de qualquer manifestação.
Em geral, o Inter não demite técnico no dia, espera uma madrugada, dorme-se, quando chegar em Porto Alegre define-se sobre a troca, até porque vem no mesmo voo, tem aquele constrangimento e tudo mais, e o Inter do Barcelos normalmente espera para trocar. Mas tem clássico Grenal no próximo domingo no Beira-Rio, então eu não faço ideia do que vai acontecer. Mas eu sei que o Inter está fazendo sempre a mesma coisa e tendo sempre o mesmo resultado. Isso está sendo meio que a cara do Roger Machado. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.